Ele estragou tudo. E por um longo tempo acreditou que não havia mais nada que Deus poderia fazer com aquelas mãos quebradas. Você precisa entender como ele era antes para entender o quanto a queda doeu. Quando André entrava num ambiente, as pessoas sentiam. Não era arrogância, era algo mais quente que isso. Era como se ele carregasse uma chama que aquecia os que estavam perto. Ele orava com as mãos tremendo, não por medo, por convicção. Fala de Deus com um jeito que fazia as pessoas chorarem sem saber bem o porquê. Sua esposa o amava. Seus filhos o idolatravam. A comunidade confiava nele como se ele fosse uma pedra firme no meio do oceano. E por um tempo, ele acreditava que era. Mas a pedra mais firme pode estar podre por dentro, e ninguém sabe até o dia em que ela afunda. Ele era líder, alguém que as pessoas admiravam, alguém que falava de Deus com convicção nos olhos e força nos braços. Mas por trás daquela imagem havia uma mentira, grande, profunda, uma vida dupla que ele manteve por meses. Ele não foi tentado de uma vez só. Foi aos poucos, um passo, depois outro. Cada decisão parecia pequena demais para importar, e cada uma o levava um pouco mais longe de onde ele dizia que queria estar. E um dia, tudo veio à luz. Não foi um erro pequeno que pode ser esquecido. Foi o tipo de erro que faz o mundo parar. O tipo que quebra a confiança, que envergonha, que machuca quem mais você amava. Sua família soube, a comunidade soube, e aqueles que mais confiavam nele viram tudo desmoronar. Sua esposa olhou para ele e não reconheceu mais a pessoa que havia prometido amar. Seus filhos não entendiam por que o pai que os abraçava à noite era o mesmo que estava sendo apontado como exemplo de falha. Os irmãos da comunidade, alguns com raiva, alguns com pena, e alguns com um silêncio que era mais pesado que qualquer palavra. Eu não merecia mais nada, não merecia perdão, não merecia que Deus ainda me olhasse. André parou de orar, parou de comparecer, parou de se acreditar. O silêncio virou seu companheiro, a culpa, seu lar. Ele olhava para o espelho e não reconhecia mais a pessoa ali. Só via o homem que falhou. As manhãs passavam sem sentido. Ele se levantava sem motivo, comia sem gosto e à noite ficava deitado com os olhos abertos, replaying cada momento. Cada escolha errada, como um filme que não conseguia pausar. Às vezes ele tentava lembrar como era orar, tentava abrir a Bíblia, mas as palavras parecem se afastar dele, como se o próprio texto o estivesse rejeitando. Semanas passaram, depois meses, e a pergunta que torturava sua mente era sempre a mesma: há ainda lugar para mim? Ele chegou ao ponto mais baixo. Foi uma noite fria. André estava sentado no chão do seu carro, estacionado numa rua vazia. Não estava indo para lugar nenhum. Não tinha lugar para ir. Ele pegou o celular, abriu as fotos dos filhos. Ficou olhando por minutos. E algo dentro dele, algo que já parecia estar morto, tentou se mover. Não foi uma revelação. Não foi um momento dramático. Foi mais como um choro que não tinha nome. Um choro que não era só por ele, mas por tudo que ele destruiu. Eu não sei se você ainda me ouve, mas se ouvir, eu não sei mais onde estou. Foram as primeiras palavras que saíram da sua boca direcionadas a Deus em meses. Não foi uma oração organizada. Foi um grito, um fragmento, um sussurro no escuro. E naquele momento, ele não esperava a resposta. Mas Deus não se foi. Era uma noite comum. André estava sozinho, sem planos, sem esperança. E então, não foi um raio, não foi uma voz grandiosa. Foi um silêncio diferente. Um silêncio que não era vazio. Era presenças. Era como se alguém ainda estivesse ali, esperando. Não com raiva, não com condenação, com paciência, com os braços abertos. Como se André nunca tivesse saído. André não conseguia explicar o que aconteceu naquela madrugada. Não foi um momento grande, não foi uma visão. Foi mais como se uma porta que ele pensava estar fechada nunca tivesse sido trancada. Ela estava aberta o tempo todo. Ele é que não ousava olhar.
e pela primeira vez em meses, ele chorou. Não de vergonha, de algo que não conseguia mais nomear, algo que parecia muito parecido com amor. O erro não desapareceu. André não ficou com uma vida perfeita depois daquele momento. A dor ainda retornava. As pessoas ainda lembravam. Alguns relacionamentos nunca se reconstruíram. Algumas portas permaneceram fechadas. E por um longo tempo, ele aceitou isso como parte do preço. Mas algo mudou de forma que ele nunca esperava. Foi lento. Foi difícil. Ele voltou a orar. Não com eloquência, com trocos, com pausas, com as mãos ainda tremendo, mas por um motivo diferente agora. Ele não era mais o líder que inspirava pelo talento. Era algo mais real que isso. Era um homem que conheceu o fundo e voltou à superfície, não sozinho. E foi nesse caminho que ele começou a ver que seu erro não era o fim da sua história, era o início dela. Ele começou a contar. Não foi num palco, não foi numa sessão organizada, foi numa conversa, um café, um corredor de comunidade onde alguém o olhou e disse: "Eu ouvi o que aconteceu com você." E André, em vez de se defender ou explicar, ficou quieto por um momento. E então disse: "Aconteceu e foi real. E por um tempo eu achei que Deus já tinha me esquecido, mas não foi assim." Aquela pessoa ficou em silêncio. Não com pena, com reconhecimento, porque ela também estava no mesmo lugar. Também carregava um erro que parecia grande demais. Também acreditava que já era tarde demais para ser perdoada. E quando André dizia: "Eu também achei que sim, mas não foi." Ela via nos olhos dele o mesmo que sentiu naquela madrugada no carro. Isso aconteceu mais uma vez, e depois mais uma, e mais outra. O erro que parecia imperdoável se tornou o lugar onde as pessoas mais perdidas começavam a respirar de novo. Seu pior erro ainda não é o fim da sua história. Talvez ele seja exatamente o lugar onde Deus vai começar a escrever o capítulo mais importante da sua vida. Não o capítulo da perfeição, o capítulo da redenção. Você não precisa estar inteiro para começar. Você só precisa parar de acreditar que já acabou.